Então, tá gravando. Tudo bom? Eu sou a Maju, sou psicóloga, sou mãe de 2 crianças, sou terapeuta familiar sistêmica, sou a pessoa que vai conversar com você agora sobre Wandinha. Mas a gente não vai falar da Wandinha, a gente vai falar sobre uma outra personagem que é uma fofa naquele serial. Se você assistiu a Wandinha, você conheceu a amiga dela, a Enid. E a Enid é a personagem que, pra mim, tem o arco mais bem fechadinho, mais bonitinho, sabe? Começo, meio e fim dessa temporada. Mas aí já é um papo de nerd que a gente deixa para outro vídeo, né? O que eu quero trazer da Enid aqui pra você? Com a Enid a gente consegue entender o processo de individuação do seu filho. Individuação, você vai gostar de saber que você não precisa mais falar que o seu filho está rebelde. Você pode usar esse termo, individuação, para que seja neurologicamente positivo. Coisa também que eu vou explicar em outro vídeo pra você. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos falar da Enid, vamos falar da individuação. Antes de eu continuar, curte esse vídeo, já encaminha pra todo mundo que assistiu Wandinha, pra a gente crescer um pouco mais. Já manda também pra mães e pais que você tem aí por perto, pra eles entenderem um pouquinho sobre o processo de adolescência, amadurecimento, tá bom? E não esquece, assina o canal e badala esse sininho pra gente estar sempre em contato e você não perder nenhuma atualização. Vamos continuar? A individuação faz parte do processo de autonomia emocional. Para que uma pessoa seja autônoma emocionalmente, ela precisa se diferenciar. O que é diferenciar? É você pertencer e você individuar. Vários nomezinhos aí novos pro seu vocabulário e pra sua mente. Eu sei, muita coisa nova, mas você vai entender tudinho. Vamos lá, de novo, pra fixar. Para uma pessoa ser autônoma emocional, ter autonomia emocional, essa pessoa precisa diferenciar. E diferenciar é ter pertencimento e individuação. O que é pertencer e individuar? Quando nós nascemos pertencendo. Nós somos seres que a gente, nos primeiros meses de vida, a gente não sabe a diferença entre o nosso braço e o braço da mãe, entre o seio da mãe que nos alimenta e a nossa boca. Para nós é tudo a mesma coisa, né? O bebezinho, quando ele chora por conta da fome, o raciocínio, vamos dizer assim, seria que eu choro e surge o seio que me alimenta. Então, o grande lance aqui você nasce pertencendo, você nasce fazendo parte daquele meio, você nasce fazendo parte daquela família. E conforme você vai percebendo que você é um indivíduo, que você não você é a planta e não a estante, você passa a ter momentos ali de crise. Por exemplo, no primeiro ano a criança tem várias pequenas crises. 4 meses, então ela passa a perceber que ela tem mãos, que ela não é a mãe, e aí isso com mais ou menos 3 meses. E com 4, a primeira fase de angústia, a primeira crise. A crise dos 4 meses, essa crise da primeira angústia de separação. Depois, isso vai acontecer sempre por conta dessa consciência de que a criança e o pai e a mãe, né? São pessoas diferentes, há uma crise, né? Então isso vai acontecer de novo aos 8 meses, mais ou menos. E depois ali com 1 ano e meio, tem de novo. E aí, meu bem, aí chega os 2 anos. Aí os 2 anos, quem já teve filho, já passou por essa fase, lembra que foi assim, no mínimo divertido.
divertido. Se você ainda tá com seu bebê pequeno, se prepara, porque você vai chegar nessa fase, que é a fase que o pessoal chama de Terrible 2. É a fase do não. A criança começa a falar não, 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 não. Vamos tomar banho? Não. Vamos comer? Não. Não. Por que ela vai dizer tanto não pra você? Porque ela tá descobrindo que ela pode ter uma opinião. Ela pode ter um desejo diferente do seu pai e mãe. E aí ela usa isso, ela vai abusar disso, ela, não quero, não quero essa comida, ai caramba, eu posso dizer que não quero pra esquerda, não, eu vou pra direita, entendeu? Ela tá começando a usar esse novo recurso que ela descobriu que tem, a autonomia, ser uma pessoa, um indivíduo diferente dos pais. Aí você pega, né, pegou o pulo aí, do perceber que é um indivíduo diferente dos pais, um indivíduo diferente dentro daquela família, porque isso depois vai acontecer ali por volta dos 5 anos, depois tem ali um momento menor um pouco na pré-adolescência, e a adolescência é um momento mágico, é a grande fase de individuação, que é necessário todas essas fases. Eu ia falar que só a adolescência é necessário, mas não. Todas essas pequenas adolescências, todas essas crises de individuação, elas são extremamente necessárias, tá? Então, entendeu o que é individuação? É você perceber que você é um indivíduo diferente da sua família, dos seus pais, beleza? E como que a gente percebe esse processo de individuação e amadurecimento? Porque quando você individua, você amadurece, principalmente quando você individua sem deixar de pertencer, há um amadurecimento gigantesco, né? E onde que a gente percebe e consegue exemplificar isso na história, ali no arco da Enid? A Enid, ela começa a temporada sendo fofinha, meio boba, meio infantilizada, né? Até por conta das cores que eles usam pra ela, o lance de usar o cabelo muito colorido, as unhas sempre coloridas, cada unha de uma cor, e observa que ela usa as unhas bem curtinhas, né? Isso nos primeiros momentos que ela aparece. E aí, ela vai começar a se interessar por um rapaz, a unha dela de vez em quando começa a crescer, e ela fica, que interessante, né? Ela fica com uma unha no formato estileto, né? Tem ponta, mas ela, humana, tem aí as suas unhas estileto, longas, né? Deixa de ser aquela unha infantil, curtinha, coloridinha, e se torna uma unha estileto, longa, fina, né? Quando a gente vê a família dela, a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais no relacionamento e na personalidade dela, que ela já tá se sentindo individuando em relação a essa família, que ela olha pra eles e fala, nossa, ai, quando eles se juntam, olha a observação dela, quando eles se juntam, eles ficam enlouquecidos nessa matilha, esses comportamentos de matilha. Ela falou uma coisa nesse sentido, porque os irmãos dela ficam uivando, ficam se cheirando, tem um comportamento assim mais animalesco. Então a gente já vê aí uma pontuação dessa diferença dela em relação à sua família. Então ela já iniciando seu processo de individuação. Outra coisa que a gente percebe dela diferente da família nesse momento, né, dessas cenas dela com a família, são as cores. Ela é muito colorida, ela usa muito rosa, ela usa muita coisas fofas e fluidas, enquanto os pais dela usam cores mais terrosas, mais fechadas. Tem um quê assim meio rústico, né? A cor dos cabelos é bem rústico, e ela se destaca dessa família. Ela não tá tão emaranhada nessa família quanto a gente percebe os irmãos, né? Eu nem digo tanto o pai e a mãe, porque o pai e a mãe ditam essa família, né? E ela e os irmãos, ali a gente já percebe os irmãos bem emaranhados. E ali eu não consigo me recordar
se fala se eles são mais velhos ou mais novos, mas ela de fato se destaca. Aí você percebe ainda mais individuação. Aí ela se apaixona, ela se interessa por alguém, e se apaixonar, se interessar romanticamente por alguém também é um marco de uma fase para outra, da infância para adolescência, para a vida adulta. Se a gente for considerar, ter um olhar aí mais antigo, mais clássico, tradicional, pensando em culturas tradicionais, não existe adolescência. Você sai da infância e você vai para a vida adulta. Então eu quero focar nisso. Quando a gente fala em infância, a gente está falando de camada 4 e 5, tá? A gente está falando ali junto e misturado, adolescência e infância, tá? E o processo da Enid é uma movimentação da camada 4, 5 para uma camada de amadurecimento. E a gente vê ela percorrendo a camada, da camada 4 para a camada 5, que é ela falando para a mãe dela, não, eu não vou participar desses acampamentos. Eu tenho o meu tempo, respeita, por favor, o meu tempo. Eu não vou me tornar o que você quer somente. Eu vou me descobrir. Se for para que eu me transforme em lobisomem, loba, vai ser no meu tempo. Olha que interessante também a gente pensar que ela vai se transformar numa loba. Loba, a gente tá pensando em mulher madura, em amadurecimento, né? É legal como a linguagem traz muito significado, né? A Enid, ela sai da infância, sai da meninice, daquela menininha fofinha que é boba, é etérea demais, é colorida demais, é fluida demais. E aí a gente entra em contato com essa Enid que tá confrontando os pais, tá falando, não, peraí, respeita o meu tempo. Não, peraí, eu sou diferente de você. Confronto, camada 5. Assim como a gente vê essa consolidação quando ela briga com a própria Wandinha. Que ela resolve se posicionar e falar, eu não vou ficar sofrendo na mão dos outros. Olha que aprendizagem pra você, né? Que você não precisa se submeter a ninguém pra ter amigos. Você pode ter amigos e se respeitar também. Você pode ter um casamento e se respeitar. Você pode ter o que você quiser, um emprego, um chefe até, e se respeitar. Então a Enid, ela resolve sair daquele ambiente que tá sendo tóxico, tá sendo nocivo pra ela, daquele relacionamento com a Wandinha que tá sendo nocivo, porque ela decide sair daquele quarto, daquele relacionamento, depois de que a Wandinha mente pra ela e coloca ela em perigo. Ali elas brigam, elas têm um embate. A Wandinha fala tudo que ela acha de horrível nela e ela fala coisas também pra Wandinha e ela vai embora. Então, camada 5, confronto, posicionamento, afastamento, camada 5. E aí a gente vê essa consolidação da camada 5 na Enid, no meio da temporada. Já pro final ali, nos 2 últimos episódios, a gente vê ela se reconectando com o rapazinho que ela estava apaixonada ali, adolescência, sair da infância para adolescência, se interessar por alguém, ter uma conexão romântica, né? E aí a gente vê como que a criança resolve o problema. A criança não resolve o problema. A criança faz birra, bate o pé e vai embora. Que era o que eles estavam fazendo. Eles tiveram um desencontro, ele ficou congelado, porque ele viu o reflexo, né, das bichinhas dele lá no espelho, ele virou pedra e não pôde ir ao encontro. Mas eles não sentaram e falaram, pô, que palhaçada é essa? Por que você me deu bolo? Eles não sentaram e conversaram. Não. Eles simplesmente, cada um foi pra um lado e não conversaram mais. E aí entra a camada 5, vamos sentar aqui, vamos conversar. O que é isso? O que aconteceu? Aí eles se entendem, putz, que maravilha. Então, vamos continuar com o nosso relacionamento. É um entremeio aí, entre camada 5 e camada 6. É uma camada ali de amadurecimento, uma camada de vida adulta chegando. Então eles dois se resolvem ali. E aí a gente vê mais uma vez, com mais frequência, ela dando sinais de um amadurecimento, dando sinais de loba,
As unhas toda hora crescendo, toda hora faz... Toda hora. E aí a gente vê ali ela caminhando nesse percurso de amadurecimento muito fortemente na outra cena que ela tem com a Wandinha, que ela resolve voltar pro quarto. E a Wandinha pergunta pra ela, tá, por que você voltou? Não, você tá certa, eu sou todas essas coisas mesmo. Mas eu decidi, eu não me lembro exatamente a fala agora, mas ela fala que decidiu, que não vai mais ficar se desculpando. Foi exatamente isso que ela fala. Por ser quem ela é. Olha que amadurecimento. Essa pessoa que estava presa numa camada 4, que era codependente, que fazia tudo da vida dela era pra agradar os outros, ela resolve que não mais. Ela amadurece e não depende mais do valor que o outro dá para ela. Ela agora tá mais consciente de quem ela é. 6. E ela não vai entrar em confronto, ela vai falar, eu sei que eu sou assim, e a amizade se constrói a partir de sacrifício. E eu entendo também você. E eu estou aqui não apenas por você, mas por conta de todo um contexto ali que é importante para ela. Sacrifício, camada 6. Propósito, percebe? Esse amadurecimento. E esse amadurecimento dela vai se mostrando em outras situações, em outras cenas, coisas que ela fala em relação à família. E a gente vê isso se concretizar no momento que ela realmente se sacrifica por alguém. Porque amadurecimento é sacrifício. Sempre que a gente dá um passo na direção do amadurecimento, a gente está abrindo mão das vantagens, das coisinhas boas da nossa infantilidade, da nossa fase anterior. Quando a gente vai para a adolescência, a gente abre mão das benesses da infância. Quando a gente vai para a vida adulta, a gente abre mão das benesses da adolescência. Não é assim? E ela se sacrifica. Ela simplesmente sai correndo por um propósito. E quando ela vai proteger a amiga, ela amadureceu o suficiente para proteger alguém. E aí é quando ela está louca. Então, o amadurecimento da Enid é lindo. A gente sai da menininha, a gente sai da camada 4, percorre a camada 5, que de verdade é só um intervalo entre imaturo e maduro. Só isso. Então a gente passa por essa camada 5, que é uma camada intermediária, e termina nela loba, nela madura, nela sacrificando por um propósito. Não é lindo isso? Acho que vamos ter outros vídeos também nos perguntando o que a Enid nos ensina sobre a maternidade. Mas nesse momento o que eu quero trazer para você é um processo de amadurecimento. Você já passou por esse processo? Quantas vezes? Quantas coisas você já abriu mão e já sacrificou em prol de um propósito? Na busca do seu amadurecimento. Porque isso é necessário, isso tem que acontecer. E se você é mãe, isso tem que acontecer mais ainda. Porque a maternidade, a parentalidade, se você é pai e está assistindo isso, também é forte. A parentalidade, ela exige de nós esse amadurecimento, porque a gente vai começar a sacrificar muita coisa. E sacrificar não é ruim. Sacrificar te torna maduro, te torna herói. Você conhece algum herói que não sacrificou nada? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então vai me contando, eu quero que você vá me contando aqui nos comentários o que você já sacrificou. E me conta também o que mais que você quer aí que eu destrinche de Wandinha e outras séries, outros filmes, pra gente ir trazendo aí da cultura pop pra psicologia, tá bom? E crescer com isso, tá bom? Beijo, tchau, tchau!